A polícia está investigando o sumiço de mais de R$600 mil de uma conta de uma escola estadual aqui da nossa cidade. Escola Estadual Enéas Vasconcelos. R$600 mil. Você que está chegando agora, acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, muito obrigado pela companhia, bem-vindo, hora do almoço. Fique atento a essa notícia que está causando muita repercussão e inúmeros questionamentos. Detalhe, uma servidora, ou melhor, uma hoje ex-servidora, alegou que foi vítima de estelionatários. Sobre esse assunto, a nossa repórter Carolina Barros está junto com a gente para trazer as informações e trazer o que a polícia está fazendo em relação a toda essa história, porque nós estamos falando de dinheiro público, de R$600 mil de uma instituição de ensino que simplesmente desapareceu. Carolina, passamos do meio-dia, ótima quinta-feira para você, bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. Ótima tarde, Rafa, para você, para quem nos assiste também. Pois é, uma situação bastante complicada que já está sendo investigada pela Polícia Civil aqui de Uberlândia e também por todos os órgãos competentes, como, por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação, já que nós estamos falando da Escola Estadual Enéas Vasconcelos, aqui no bairro Brasil, em Uberlândia. Essa escola ela está no meio de uma investigação acerca do sumiço de mais de R$600 mil do fundo que seria destinado para a merenda escolar. Bom, de acordo com o que foi registrado no boletim de ocorrência, uma ex-servidora, até então, naquela época, maio do ano passado, de 2023, ela era diretora da escola, ela procurou a Polícia Militar para fazer um boletim de ocorrência dizendo ter caído em um golpe. E o que aconteceu é que ela teria recebido um telefonema de uma empresa que se identificou como prestadora de serviços de publicidade e ela teria se interessado. Essa ligação foi feita para o telefone fixo da Escola Estadual Enéas Vasconcelos. Ela, no cargo de diretora, atendeu essa ligação e fechou o contrato de publicidade que tinha prestações de R$350. Isso no dia 2 de maio. No próprio dia 2, ela já começou a receber ligações de uma suposta representante de um cartório. E essa representante alegava que havia dívidas cartorárias a serem pagas. E que caso ela não concordasse, ela teria que pagar uma multa, um valor para o distrato. Era uma taxa de distrato. Esse valor era de R$2.520 e ela fez a transferência de acordo com o que está registrado no boletim de ocorrência por ela. Ela fez esse pagamento em 3 transferências via Pix, 2 no valor de R$1.000, uma no valor de R$520 do próprio bolso, das próprias contas e não da instituição, conforme ela relatou na versão apresentada à Polícia Militar. No dia 3, uma nova ligação, desta vez seria do fórum lá da cidade, da comarca de São Paulo, dizendo que havia ainda outras taxas a serem pagas. Uma taxa de R$4.000 referente a questões judiciárias. Logo depois, uma outra taxa de mais de R$7.000 e por aí foram surgindo taxas que ela, ao se ligar, de acordo com a versão dela, identificou tratar-se de um golpe. Só que essas taxas, elas estavam sendo pagas tanto com dinheiro da própria servidora, quanto também com dinheiro da escola, conforme as investigações apontam. Então, isso tudo de acordo com o que foi registrado em boletim de ocorrência. Tanto das contas dela, então, quanto das contas da escola, porque ela tinha medo de perder o cargo, que é um cargo comissionado de diretora da escola. Então ela se submetia a todas as orientações, a todas as ameaças que eram feitas por telefone. De acordo com ela, todas as ligações que ela recebia eram em tom ameaçador. Ela se sentiu coagida e as cobranças eram duvidosas, de acordo com ela. Então ela informou para a Polícia Militar que começou a desconfiar já no fim do ano passado, quando ela começou a contatar tanto a ouvidoria do Banco Central e também do Fórum da Comarca de São Paulo. E aí ela foi
informada de que essas cobranças eram bastante duvidosas. No boletim de ocorrência, ela informa que passou das contas pessoais dela em 2 instituições bancárias particulares o valor de mais de 340 mil reais ao longo de quase um ano e mais de 600 mil reais da conta da escola, que seria esse fundo para a merenda. Nós então entramos em contato com a Secretaria de Estado de Educação, que por meio de nota informou o seguinte: a Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, assim que ficou ciente do caso, enviou uma equipe do Serviço de Inspeção até a unidade escolar para apurar informações e levantar dados para o relatório de inspeção. A servidora, sob suspeita, foi exonerada do cargo de direção escolar em 9 de maio. E é importante destacar que o cargo comissionado de diretor de escola estadual é de livre nomeação e também exoneração, conforme a legislação vigente. O caso também está sendo analisado pelo Núcleo de Correição Administrativa da Secretaria para análise das medidas administrativas que se façam cabíveis. A Secretaria destaca que não tolera quaisquer desvios de conduta por parte de seus servidores, os quais são investigados com rigor, respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório, que são garantidos por lei. O caso também está sob a investigação dos órgãos competentes. Agora, no que diz respeito à alimentação, já que esse fundo de mais de 600 mil reais seria destinado para a merenda escolar, a Secretaria informa que assegura, inclusive, que não houve interrupção no fornecimento e as refeições continuam sendo servidas regularmente aos estudantes, conforme previsto nos cardápios da cartilha Cardápios da Alimentação Escolar. Nós também entramos em contato com a Polícia Civil para saber como andam as investigações a respeito desse caso e a polícia nos informou que o inquérito já foi instaurado e os autos estão com o Poder Judiciário, já que envolve segredo de justiça. Bom, o que nós tivemos acesso é que realmente houve esse desfalque, de mais de 600 mil reais nas contas da Escola Estadual Enéas Vasconcelos e que sim, tramita já na Justiça e também na Secretaria de Educação uma investigação a respeito desse caso todo, para saber de fato o que aconteceu, para onde foi esse dinheiro. Aquele CNPJ, por exemplo, das transferências que a ex-diretora alega ter feito das próprias contas, eles foram anotados, eles já foram identificados, tanto o e-mail quanto o CNPJ do recebedor. Então, tudo isso precisa ser esclarecido, precisa ser devidamente investigado e apurado, porque já foi ouvida, então, a parte dessa ex-diretora, hoje ex-diretora, já que ela foi exonerada do cargo nesse processo de investigação, tanto administrativa, por meio da secretaria, quanto criminal, por meio da Polícia Civil. Então, ela foi exonerada desse cargo que é comissionado, ela foi ouvida, ela mesma fez um boletim de ocorrência apresentando sua versão dos fatos. A secretaria, por sua vez, também falando que disponibiliza todas as informações necessárias e que investiga com rigor, porque não é admissível, segundo a própria secretaria, haver quaisquer desvios lá dentro, condutas duvidosas, enfim, e a polícia, por sua vez, então, já fazendo todas as apurações que se fazem necessárias. Rafa. Carolina Barros trazendo as informações. Essa é uma história muito, muito séria, deixando muito claro, essa resposta que a gente teve por parte do Estado, da Superintendência, para os pais principalmente, para os alunos que não tiveram nenhum tipo de prejuízo em relação ao ensino, em relação à estrutura, em relação à alimentação. Isso para ficar muito claro para vocês. Mas, evidente que nós estamos falando de um desfalque de mais de 600 mil reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. A polícia segue fazendo essa investigação. Existe também essa investigação administrativa que acabou na exoneração, inclusive, dessa diretora. E existem inúmeras informações que não foram repassadas para a imprensa, não foram informadas, Eles estão trabalhando com sigilo e espero uma conclusão. E o principal que eu acho que a população e a nossa sociedade tem que fazer isso: cobrar o ressarcimento. Nós não podemos ficar no prejuízo. Quando eu falo nós, é porque se trata de um dinheiro que é nosso, que é dinheiro público, é dinheiro para uma instituição de ensino,
para manter o funcionamento de uma instituição de ensino. Então, esse dinheiro precisa ser ressarcido. De que forma? Não sei. Mas é fundamental que isso aconteça. Porque senão, infelizmente, mesmo com condenação ou isso ou aquilo, não sei o que vai acontecer, a gente precisa ser ressarcido. A sociedade precisa, o estudante precisa também. Um caso extremamente sério que a gente segue, claro, acompanhando de perto para trazer as atualizações aqui na nossa programação. E é evidente que gera inúmera estranheza. Tudo que foi falado, a alegação por parte dessa ex-servidora, dizendo que caiu em um golpe e tudo mais, que se tratava de uma empresa de propaganda, de publicidade que ela estava contratando, pagando R$350 por mês. Primeiro, para quê? Por quê? Então, são inúmeros os questionamentos que eu faço e você também do outro lado com certeza está fazendo, e a gente vai continuar acompanhando de perto essa história e tendo aí uma conclusão, acredito que isso vai acontecer logo, a gente volta a falar sobre esse assunto, trazendo as explicações aqui no nosso Balanço Geral, e estamos à disposição, inclusive, das nossas autoridades, e respeitamos esse processo sigiloso que acontece a partir de agora, mas estamos de olho.